Oi, sou Paulo Marchetti e volto com mais um conteúdo a respeito do rock brasileiro para comemorar os 70 anos de rock que se completa em 24 de outubro de 2025, porque a Nora Ney gravou o primeiro rock aqui no Brasil, Rock Around the Clock, em 24 de outubro de 1955. E aí, estou fazendo uma série de vídeos a respeito para comemorar essa data redonda, e neste vídeo aqui eu vou falar um pouco das coletâneas que foram lançadas na década de 80. E, e foi um fenômeno, até por vários motivos, mas a gente sempre teve coletâneas lançadas em todas as décadas. Mas eu quis, até para quem como que fala, caçador de vinil, quem gosta de pesquisar vinil, tudo. Está aqui um bom conteúdo, porque eu vou mostrar coletâneas bastante conhecidas, já bem. Outras gerações, não só a geração 80, 90, conhecem, mas são coletâneas tipo Não São Paulo, por exemplo, 1 e 2, SP Metal, e outras desconhecidas também. Eu fiz uma pesquisa aí para pegar o Brasil inteiro, e eu levantei, acho que 23 coletâneas. Então, para quem gosta de caçar vinil pelos sebos e pela internet, por onde for, está aqui um bom conteúdo para isso. E como eu falei, quero aproveitar, obviamente, e convidar quem caiu aqui aleatoriamente para conhecer a playlist, é, 70 anos de rock brasileiro, que tem vários. A playlist se chama O Rock Brasileiro e Suas Histórias. E dentro dessa playlist tem variados vídeos sobre vários momentos do rock brasileiro nesses 70 anos. E também tem a playlist MTV 30 anos, Bastidores, que eu gravei em 2020, na época da pandemia, contando os bastidores da MTV dos 7 anos que eu fiquei lá, de 93 a 2000. Esses vídeos mais recentes que eu tenho feito, na verdade, quase todos eles, inclusive os mais antigos, eu tenho feito baseado no meu livro, O Calendário do Rock Brasileiro. Baseado não, mas é uma das fontes que traz um diferencial, inclusive, de informações, porque o calendário eu trago informações inéditas e exclusivas sobre o rock brasileiro. Tem 1.850 datas, mais ou menos. Você, para comprá-lo, é independente. Eu que lancei, eu que gastei dinheiro para fazer isso, eu que fiz tudo, na verdade. Então, tem um e-mail na descrição do vídeo. É só mandar esse e-mail para mim, que eu que recebo, eu que vou trocar mensagem com você, para pedir o livro, e eu dou mais detalhes a respeito dele e do Diário da Turma, a história do rock de Brasília, para quem quiser. Então, vou falar, estou aqui com várias capas abertas e uma cola, porque eu não sei abrir o Word com foto, é uma confusão aqui, eu não consigo ler e deixar a foto exposta aqui. Então, eu fiz uma colinha aqui e quero lembrar, vou passar um pouco rapidamente pelas décadas, nesses 5 anos de rock no Brasil, esses primeiros 5 anos, de 55 a 60, houve tentativas, as gravadoras que haviam na época, elas apostaram em rock, e porque assim que a Nora Ney lançou o Rock Around the Clock, que era um compacto, ele já foi para o topo das paradas, tanto de venda quanto de execução. Em novembro foi gravado o Rock Around the Clock, eu esqueci, perdão, o nome da cantora, mas uma versão em português, que também arrebentou na vendagem e na execução. Então, desde o princípio, o rock fez muito sucesso, e nesses 5 primeiros anos, foram lançadas coletâneas de rock, mas não de rock brasileiro, obviamente, mas o rock da época que tinha principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, Elvis, Chuck Berry, enfim todos esses nomes dessa década. Então, as gravadoras apostaram nessas coletâneas, mas que não tinha nada a ver. O perfil da coletânea que eu vou mostrar aqui, eu vou chegar lá. Nos anos 60 também teve coletâneas, não só do rock gringo e tal, mas
teve apostas, tem coletâneas da Jovem Guarda com nomes novos, ou Mutantes mesmo, antes de ser Mutantes, participou de uma dessas coletâneas com novos, que tinham lá, sei lá, 4, 5 nomes, e só, acho que eram 6 na época, e só os 6 que se destacou, que depois gravou um compacto separado, e aí depois se transformou em Mutantes e tal. Mas nos anos 60, se você vasculhar e pesquisar bem, você vai achar algumas coletâneas, tanto de grupos já consolidados na cena, quanto grupos novos, grupos underground, tal, começando, porque havia essa aposta, teve festivais de bandas, de conjuntos da Jovem Guarda, e então também teve um pouco dessa movimentação nessa década de 60. Na década de 70, não teve um ou outro raro, acho que praticamente não tem, a não ser que seja também de grupos consolidados já, mas não tem uma coletânea de apostas, e se tiver uma ou outra, porque nessa época, nessa década, o rock ficou em baixa mesmo, não teve, era rock progressivo, psicodélico, cabeludo, aquelas coisas que não eram muito bem vistas e bem quistas pela sociedade brasileira, não tinha espaço em rádio e tal, então as gravadoras apostaram pouco no, no, nos grupos da época, e então praticamente não há coletâneas de apostas de nomes novos, grupos novos. Em 1970, nessa década, os grupos, eles, cada um se virava do jeito que podia, cada um tá, dentro do seu contexto, lá, sei lá, o Vimana, o Bicho da Seda, tá, o Ave Sangria, cada um tomava conta da tua história, e módulo 1000, essas coisas. Teve muito lançamento independente, né? Mas coletânea, não. Nos anos 80 eu vou falar, e nos anos 90 também teve muita coletânea, que eu nem vou fazer um vídeo das coletâneas de 1990, vou citar uma aqui que eu já citei em algum dos vídeos, que é a primeira coletânea da Tinitos, que é a gravadora do selo do Penny Smith, e, mas assim, na década de 90 teve muitas apostas coletâneas, porque voltou mais ou menos um cenário que era parecido dos anos 80, com uma economia que dava para investir nisso. E então teve coletâneas de grupos do Sul, de Porto Alegre, de Curitiba, Santa Catarina, da Bahia, acho que do Espírito Santo também, Rio de Janeiro, São Paulo, claro, Brasília. Então tem também bastante para quem quiser fuçar, mas não vai ter vinil. O que você encontra de coletânea dos anos 90, você vai encontrar CD. Vinil você vai encontrar uma ou outra, como é o caso da coletânea 1, como eu acabei de falar, da Tinitos, do Pena, que foi lançada em 92, vinil. Mas também teve muitas apostas na década de 90, e eu vou falar agora, entrando mais nos anos 80, o que a gente teve de coletânea daquela cena que a gente conhece, pop, rock, o punk, o metal, o que figurava nas revistas da época, na Bis, no Roll, Som 3, e nos cadernos culturais do Estadão, da Folha, do Globo, nas colunas, tudo. Basicamente, esses grupos, essas coletâneas, elas foram lançadas de 82 a 89. Então, são aí, se você contar 82, são aí 8 anos: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 também. Então, são 8 anos de muitas coletâneas. Aqui eu separei 23, pode ter uma ou outra a mais. Eu não separei coletâneas, eu dei prioridade às coletâneas independentes, às coletâneas que não são, que são apostas com que eram os novos nomes na época, era muita coisa. Então, como eu falei, são 20, só o que eu vou mostrar aqui são 23,
e eu fui contar todos os nomes, um ou outro nome participa de uma coletânea igual, sabe? Não, eu não sei nem exemplificar aqui agora, mas tem um ou outro nome repetido, replicantes, principalmente no Sul, que tinha muita coletânea, que lançou muita coletânea na década de 80, mas eu contei mais ou menos 130 nomes, praticamente de grupos, né, de bandas. Então era muita coisa. E era uma movimentação muito intensa. Só que desses 130 nomes, poucos foram se destacaram desses 130. Tem outros nomes que não participaram, que são pouco conhecidos e que não participaram de coletânea nenhuma, como é o caso de Mercenárias, Smack, tal, acho que até Violeta de Outono. Tem alguns grupos que já partiram para uma carreira independente mesmo, já foram já lançando o LP independente. E a primeira coletânea que, que mostrou essa que vinha uma cena nova foi a que essa super conhecida, né? Meu Deus, Rock Voador, perdão, é que eu estou procurando aqui a capa. É o Rock Voador, que o Rock Voador era um projeto do Circo Voador. Eram noites que chamavam Rock Voador e basicamente toda a cena 80 participou do Rock Voador, até mesmo as bandas Legião, Plebe, as bandas de fora do Rio, todo mundo passou por essa noitada aqui como aqui como em São Paulo tinha Reggae Night e tinha umas noites temáticas. O Circo Voador também trabalhava com noites temáticas e o Rock Voador surgiu dessas noites. Sangue da Cidade, Kid de Abelha, Papel de Mil, Celso Blues Boy, Malu Viana e Maurício Melo e Companhia Mágica. São os grupos que participaram dessa coletânea que já chamou atenção. Kid de Abelha, já teve Distração, Vida de Cão, não quer Vida de Cão é, dura para cachorro, alguma coisa assim. É, uma música bem legal, um Kid de Abelha muito new wave, muito pop. E outra coletânea de 82, famosa, Grito Suburbano, Independente, que tem Ratos de Porão, Cólera, Psicose, Fogo Cruzado. Dentro dessa área do punk rock, além dela, logo na sequência, veio Sub. Essas são conhecidas, né? Essas são basicamente coletâneas, que eu posso dizer, pop, para quem já populares, né? Para quem já conhece o rock brasileiro, gosta desse assunto. E são essas três que eu mostrei, a Sub, que tem Ratos de Porão, Cólera, Psicose e Fogo Cruzado. Está vendo o nome repetido, é Grito Suburbano, tem Cólera, e o Sub também tem Cólera. O Redson estava ligado ele não só ajudou a formar o Olho Seco com o Fábio, para dar uma força para o Fábio, falar, Fábio, você precisa ter uma banda, não sei o quê, vamos lá, eu vou te ajudar, eu vou ser o guitarrista, tal. Então ele deu essa força, ele também fez uma gravadora, então ele era um cara que agitava o cenário, essa cena punk paulistana. O Redson foi muito importante, principalmente nesse início, junto com o Fábio. Aí, em 84, veio uma coletânea muito, muito emblemática, aí já faz parte da, da série de coletâneas do Rio Grande do Sul. Essa é uma coletânea muito legal, Rock em Garagem, que é um espelho fiel desse período, essa coletânea de 84. Eu tô mostrando essas coletâneas de forma cronológica. Me desculpe aqui eu perdido aqui na busca, mas essa, por exemplo, tem um monte de. Aí, no meio dessa galera toda, aí tem Taranatiriça, que era muito, muito
foi referência no Sul também, e estava sempre nas revistas da época, principalmente na Roll, na primeira metade dos anos 80. É um nome muito importante, Urubu Rei, Garotos da Rua. Aí vem algumas que não foram para frente, Fluxo, as Tarrote, Frutos da Crise, Moreninha e seus suspiros e seus suspiram blues, Valhalla, aí tem Replicantes e Leviatã. Era basicamente uma galera que fazia o cenário principalmente de Porto Alegre, onde tinha cenas, bares, e o próprio Replicantes fez o Vortex, que era uma produtora, uma gravadora, um selo, vídeo. Então, Porto Alegre tem essa coisa do forte, sempre teve presente, por isso que tem outras, eu vou mostrar aqui outras coletâneas. Essa outra famosa, SP Metal 1, que é Baratos Afins. Essas coletâneas tem coletânea da Baratos Afins, tem coletânea da Devil Discos, tem coletânea da Cogumelo, que são três grandes referências de gravadoras independentes da década de 80. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, só delas. Mas tem outras, tem outras gravadoras pequenas, mais locais, investimento de pessoas da região, como foi o caso de Rumores, que eu vou passar aqui, o grupo Rumores Coletânea de Brasília, que lá não tinha, foi criado o selo do disco, um pequeno selo, com pouca, mas muito pouca grana, e conseguiu fazer o Rumores, conseguiu fazer o EP da Finis, o disco dos Cinco Generais, mas tinha essa movimentação local também, como na Bahia e em outros estados fora do eixo Rio-São Paulo. E o SP Metal 1 e 2 são duas coletâneas importantíssimas para a cena metal brasileira. Eu, eu, como eu falei, desculpa, eu estou aqui perdido no meio, tentando achar as capas legais para mostrar, mas a SP Metal 1 e 2, o que difere é isso, são os logotipos das bandas, a capa é praticamente igual e tem o número 2 ali em cima, para quem quiser. E essas coletâneas, principalmente essas mais conhecidas, elas às vezes são difíceis de encontrar. Se fala, tem em qualquer lugar, não, porque quem tem também segura, não põe no mercado. Entendeu? Então, tem essa coisa do colecionador, às vezes até ter duas cópias e não querer abrir mão de nenhuma delas. Isso também acontece. Eu estou tentando achar aqui uma outra capa de, 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 de uma coletânea do Sul, uma coletânea que se chama Porto Alegre Rock. Só que eu não estou achando. Que tem o Foguete Luz, que era o Bicho da Seda, a banda Bizarro, Bandalheira, que é a Bandaleira, que era Bandalheira, que também era conhecida ali em Porto Alegre. Tem o Leonel Gomes, um músico local, o Voo Livre, outra banda repetida, como Cólera, o Astaroth, tem o Sodoma, V2 e a famosa banda de punk rock do Sul também, Pupilas Dilatadas. Essa coletânea, você encontra, ela foi lançada também, se encontra em vinil, e ela foi lançada em CD, e também, assim, ela não é um retrato fiel do que era Porto Alegre, porque, como eu falei, Porto Alegre tinha muita coisa, mas você junta, por exemplo, Rock Garagem com Porto Alegre Rock, tem o Rock Grande do Sul, aí tem um grande rock, e tem outras várias. Tem uma coletânea, inclusive, que eu botei aqui entre parênteses, para não confundir você que vai buscar, tem uma coletânea que chama Porto Alegre 83, que também é uma coletânea independente, mas ela é mais voltada para o jazz, para a world music, essa coisa mais não tem nada com rock, mas para quem gosta de coletâneas raras e desses registros mais
mais difíceis, independentes e tal, vale a pena. Como é o caso do Rumores. Isso aqui achei mesmo uma capa de vinil. Eu não tenho mais a minha coleção de vinil, que era uma belíssima coletânea, uma belíssima coleção com muito disco importado. Tinha a primeira edição do Combat Rock, por exemplo, do Clash, que minha irmã comprou quando o disco lançou, que vinha um belíssimo encarte, vinha um pôster do Clash. Então eu tinha uma coleção imensa de vinil, que eu abri mão, não quis mais, eu não escuto mais vinil. Porém, eu tenho um disco na minha vida, ainda um único vinil, que é o Rumores, está ali. Inclusive, esse Rumores ele tem o carimbo da Baratos Afins. Isso é muito engraçado. O Rumores ele foi gravado e a primeira intenção era ser lançado também em 1984. Foi gravado mais ou menos em meados de 84, julho, se não me engano, setembro. Eu lembro quando o pessoal foi para, se não me engano, foi gravado em BH. Foi gravar isso aí, entraram no ônibus, todas as bandas. Rumores tem Elite Sofisticada, Escola de Escândalo, Detrito Federal e Finis Apres. Todo mundo fala Finis África, mas a pronúncia correta é Finis Apres. E Elite Sofisticada e Escola de Escândalo é da primeira geração. Escola de Escândalo só mudou o nome, era o XXX, mas tinha o Bernardo, tinha o Jerusa, mudando para a Escola de Escândalo, o Totone na bateria, que é o Antônio Fragoso, hoje ator da Globo. Aí teve uma reestruturação, todo o próprio Distrito Federal depois lançou disco. Eu falo desse disco no vídeo de 87. Finis África também tem o disco, né, lançaram todos eles, e essa é uma coletânea que é difícil achá-la. Essa foto, tem fotos, inclusive, para você que vai atrás, tem fotos que eu achei no Mercado Livre. Então tem algumas dessas coletâneas que estão à venda, e os preços são bem salgados, né? Sinto dizer, mas são bem salgados. A cena metal brasileira ela é muito movimentada. Não tem coletânea que tenha Sepultura, Viper, Voodoo e outros grupos de metal, porque, assim como sendo alternativa de São Paulo, como eu falei, tem alguns grupos que já foram direto para o disco independente, sem passar por nenhuma coletânea. E essa coletânea Metal Rock ela é curiosa porque, no meio de grupos novos, tinham nomes já consagrados, como é o caso do Made in Brasil e do de Castro e o Sangue da Cidade. Tanto o de Castro quanto o Sangue da Cidade já eram bem conhecidos do início. Essa coletânea de 85 já eram conhecidos ali no início, 82, 81, de Castro vem dos anos 70. Aí, junto com eles, tem Eclipse, Ataque e Máscara de Ferro. Isso foi também uma coletânea independente, para você ver, como eu falei no início do vídeo, o tanto que era movimentada a cena 80, e não é à toa que tinha um monte de nomes novos. Essa coletânea é uma daquelas conhecidas também, Pau de Sebo, Total, foi, acho que, é de uma das gravadoras multinacionais, CBS, eu não lembro qual, mas olha, tem uma faixa para cada banda, são várias. Capital Inicial, Zero, Eletrodomésticos, O Mar e Oceanos, os nomes, gente do céu, os nomes dos grupos é um diferencial aqui. Tem outros, já falei alguns nomes, aqui tem, e, nossa, vai vendo, Omar e Oceanos, Fronte, Os Mesmos, Banda 69, THC, Tantan Clube, Neon, UPI e C47. São os grupos que fazem parte desse pau de sebo, que se destacou o Capital Inicial e o Zero. O Capital Inicial ficou, né, nessa gravadora que lançou os Intocáveis, lançou o compacto com Descendo o Rio Nilo e Leve Desespero, aí depois veio o disco. O Zero não. O Zero foi para a EMI, aí lançou
o Mini LP em 86, 87, não lembro bem, mas tem os vídeos aí que eu falo disso. E essa é uma das coletâneas conhecidas porque, como veio de uma multinacional, então ela tocou no rádio algumas, principalmente o Capital Inicial Zero e Eletrodomésticos, tocou em rádios, principalmente no eixo Rio-São Paulo. Essa aqui também é outra importante coletânea de metal da época, de 85. Os Intocáveis é de 85 também. São Power foi um evento também, assim como o Grito Suburbano. Tem outras coletâneas aqui, que o Rock Voador. O São Power também foi um evento que acontecia, se eu não me engano, no Teatro Mambembe, em São Paulo, perto do Centro Cultural, ali, Paraíso. E dessas noites do São Power saiu essa coletânea que é de 86, é o primeiro lançamento da Devil Discos. A Devil Discos e a Baratos Afins ficou na Galeria do Rock, e tinha também uma faixa para cada grupo: Aerometal, Sabotagem, Mephisto, Excalibur, Anarca, Avenger acho que participa também de outra coletânea, Improviso e Mamute. Essas coletâneas, algumas acho que boa parte delas você encontra, inclusive nas plataformas digitais para escutar. O que você não encontrar, nas plataformas, certamente no YouTube tem, então dá para escutar, para você, né, assim como eu não se interessa pelo vinil, mas se interessa por ouvir, pela curiosidade, vale a pena. Estou procurando aqui agora a famosa Rock Grande do Sul, que foi lançada em 86, e eu não estou achando. Achei, porque ela está sem o título. E, essa é uma das coletâneas também mais conhecidas da década, que tem Garotos da Rua, The Fala, Replicantes Engenheiros e TNT, grandes nomes do rock gaúcho, exatamente dessa época, 85, desse miolo, 85, 86. Tocou muito em rádio, tem Surfista Calhorda, Sopa de Letrinhas. Então ela ficou conhecida, foi muito bem, comercialmente falando, ela foi muito bem, o público consumiu, comprou, e as rádios tocaram bem, e logo em seguida o Replicantes, o Replicantes e Engenheiros já entraram no estúdio para gravar os seus discos. Então, mais uma coletânea do Sul. E aí eu estou falando também de nomes estranhos aqui, e desse momento de muito consumo do rock. Acontecia esse fenômeno de surgir muitos grupos do nada, sem ter história, sem ter um repertório, um repertório bom, um repertório já trabalhado. Não, às vezes o que acontecia era, surgia um grupo, surgia uma banda nova que gravava ali 2 músicas, fazia meia dúzia de ensaios, fechava ali um repertório de, sei lá, 7 músicas, estou chutando aqui, e dessas 7 pegava 2 ou uma, gravava uma demo, levava para as gravadoras falavam: ah, não, beleza, tal, vamos. E aí acontecia como aconteceu essa coletânea que chama Contrabanda, que tem uns e outros que ficou famoso, uns e outros chegou a lançar 2 discos por uma major, não lembro o nome, mas uns e outros é muito comparado com Legião. Não fez um grande sucesso, é banda de uma música só, mas a mais conhecida dessa lista toda, desses grupos aí que estão aí embaixo da capa, é uns e outros. Aí tem Cilada Mista, não é Salada Mista, é Cilada Mista, Filhos da Pauta, Logotipo,
Bugigang, Trânsito Livre, Areia Quente, Mirage, Oficina de Luz, Espiral, Ticket, 747. Pelo nome, com todo respeito a quem participou desses grupos, tudo, claro, mas pelo nome você já percebe assim, pô, qual é o nome do seu grupo? É Logotipo. Você fala, pô, cilada mista. É difícil, né? Tanto que você pega dessa situação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nomes, né? Uma faixa para cada banda, e só uns e outros se destacou, e mesmo assim se destacou de uma forma que se destacou nessa coletânea, porque, como eu falei, lançou 2 discos, mas não fez grande sucesso, o, uns e outros. Fez sucesso com uma única música, e você ia assistir, imagina, um show de 1 hora, 1 hora e meia, conhecendo apenas uma música. É difícil para a banda, é difícil para todo mundo, é difícil até para comprar. Você vai comprar um disco inteiro por causa de uma música. Esse aqui é outra coletânea. Me perdoe, eu não sei dizer se é Cogumelo ou se é da Devil. É, também é uma sequência que nem SP Metal 1 e 2. Tem essa Warfare Noise 1 e 2. A 1 foi lançada em 86, que é essa aí, que tem Chacal, com K, Holocausto, Mutilator e Sarcófago. São 4 nomes bastante conhecidos. Todos eles também lançaram discos próprios depois dessa coletânea, assim como a coletânea. Essa aí, eu estou pulando, tá? A cronologia para ir direto nela, essa de 88, 2 anos depois, que tem Witchhammer, Mayhem, Mega Trash e a Mammon Hammer. Amon Hammer. Essa eu vou te falar que eu não conheço, esses grupos eu não conheço bem, mas todos eles também lançaram, se eu não me engano, é Cogumelo, tenho quase certeza que é Cogumelo, e eles também lançaram discos independentes. E então tá aí mais 2 coletâneas para você ver a movimentação que era dentro desses universos paralelos também que, que aconteciam fora desse rock mais, como posso falar, mais comercial, que, que estourou mais nas rádios, que ficou mais conhecida. Essa famosa, pô, não São Paulo 1, com Akira S e as Garotas que Erraram, Muzak, Ness e Chance. Todos esses grupos também lançaram seus discos independentes. Muzak lançou pela EMI. Os outros, Ness, Chance e Akira S, lançaram pela Baratos Afins. O Não São Paulo 2, que eu vou mostrar aqui também, já os grupos já diferente do Não São Paulo 1, são grupos que já chegaram além de São Paulo, que é o caso do 365, é o caso do Now e o Gueto. O Gueto não está na capa, né? 365, Vultos e Now. Não sei se eu não lembro se a capa abre, mas deve estar do outro lado. E o Gueto, que lançou 2 discos pela Warner, 2 discos maravilhosos. Gueto, Eu Sou Suspeito, 365, Eu Sou Suspeito, Mirão, bom e velho Mirão, Mingau também, fez parte da primeira formação do 365. Aí tem uma aqui que, pelo amor de Deus, eu vou mostrar, ok? Eu vou mostrar, mas ela não vale. Você ir atrás e comprar, não sei nem quanto está valendo essa coletânea Rock Brasília. Isso aí é o seguinte, foi a Warner, todas as quando lançou, quando Brasília fez sucesso, com Legião, Capital, Plebe, as gravadoras todas começaram a olhar para Brasília. E a Warner, ela fez essa coletânea. Essa coletânea não foi assim, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nomes. Ela não foi assim, vão ser esses 9 nomes. Não, teve eliminatórias para se escolher esses nomes. Inclusive, pediram para a gente, na época,
o Filho de Mengele estava na ativa, falaram, pô, escreve o Filho de Mengele, a gente não quis, porque viu que era roubada, e eu fui assistir algumas eliminatórias, roubada total. E essa coletânea é dessas apresentações ao vivo, não tem música feita no estúdio. Tem de conhecido, Elite Sofisticada, que está no Rumores e, como eu falei, da primeira geração do rock de Brasília dos anos 80, ali junto com Legião, com Plebe, com XXX, Capital. E Elite tocou, eu não lembro qual a música que tem, mas a Elite está aí porque o Rogério, que é o baterista da Elite, irmão do Louro Jones, guitarrista do Capital Inicial, eles têm uma música junto que foi gravada pelo Capital, Tudo Mal, pelo Capital no primeiro disco, até tocou em rádio tudo. E aí a Warner se interessou pela Elite Sofisticada, inclusive era para a Elite ter feito um disco independente, só dela, dentro da Warner. Não lembro bem, eu fiz parte ali eu assisti tudo isso aí, mas eu não lembro bem porque que não foi adiante. Mas essa coletânea é uma desgraça, vou falar para vocês, porque assim, ó, Elite Sofisticada, eu falei aqui, Pânico, W3. W3 é o nome de uma avenida que tem em Brasília. Tem a W3 Norte e a W3 Sul. Marciano Sodomita, Habeas Corpus, Cinco Generais também é outro grupo conhecido, mas mais conhecido ali pelo pessoal dos anos 80 de Brasília, pelo miolo, assim, Beta Pictures, Manto e Os Culpados. Esses grupos todos, eles não existiam 2 dias antes dessas eliminatórias começarem, desse burburinho todo começar e dessas bandas de Brasília que eu citei estourarem, muitos desses grupos aí não existiam. Tem até integrantes que, em alguns desses nomes que já tocavam no começo dos anos 80, em outros, até nos anos, finalzinho dos anos 70, tudo, faziam outro estilo, mas, não, tá todo mundo vendo rock aqui em Brasília, então vamos montar uma banda de rock, vamos fazer um repertório aqui rapidinho, e vamos, não sei o quê, que nem o Contrabanda, que tem grupos ali, e outras coletâneas que eu estou passando por aqui, você vê quantos nomes completamente desconhecidos que você nunca ouviu uma música, nunca ouviu nada, nenhuma foto, nada, sabe? É o que acontece com esses grupos. Sim, não é uma coletânea muito boa, como eu falei, os grupos que participam não são bons, as músicas, tirando o Elite Sofisticada e Pânico, o resto não acho lá essas coisas. Então, assim, é só para quem gosta mesmo, quer colecionar, ou se você quiser escutar de curiosidade, se não me engano, está no YouTube, então dá para ir atrás, mas estou te falando, não vale a pena. Tem uma aqui que é curiosa, que é de Minas, que é o Roquefort. Essa coletânea ela é curiosa porque eu até já vou colocar. Foi a única que eu separei a contracapa, porque tem uma curiosidade nessa contracapa. Todas essas coletâneas têm na contracapa, obviamente, a maioria, ou no encarte, foto dos grupos, né, nome e tal, obviamente, tudo certinho, eu estou mostrando só a capa. O Roquefort eu quis mostrar a contracapa porque tem a curiosidade. O Pouso Alto, também essa foto do centro, se tornou o Skank depois. Ali está o Samuel Rosa e o Henrique Portugal. Aí depois juntou a eles o Lelo, juntou o Haroldo e mudou o nome. Pouso Alto chegou a tocar aqui em São Paulo já como Skank, acho que foi um dos primeiros shows, se não foi o primeiro, como Skank aqui em São Paulo, nessa noite que eu citei no começo do vídeo, Reggae Night, que tinha no Aeroanta. E aqui em cima, eu não sei, não vou saber dizer lado direito ou lado esquerdo, porque não sei como que vai esse vídeo para cima, mas ali eu tenho o último número, 2 grupos muito importantes para a cena underground de Minas, o último número e o Sexo Explícito. E desses 2 grupos, o John, que depois formou o Patofu, fez parte. Nessa coletânea, você vê o John ali na foto do Sexo Explícito, ele na ponta,
E essa é uma aposta, perdão, ó, eu vou me afogar aqui na água. Essa é uma aposta local, que tem esses nomes que eu falei: Pouso Alto, Sexo Explícito, Último Número, Kamikaze, Serpente e Agência Taz. O que vingou daí foi o Sexo Explícito lançou 2 discos, o Último Número lançou também 2 discos, e o Pouso Alto virou Skank, e o Skank, aí é outra história. O Warfare 2 eu, eu já mostrei. Tem uma outra coletânea aqui, já de 88, também do Sul, Rio Grande do Rock, que eu quero mostrar. Olha, perceba o quanto o Rio Grande do Sul era movimentado. Ó, achei a capa aqui que eu queria, não é a capa que eu quero mostrar agora, mas é a capa do Porto Alegre Rock, que é uma coletânea que eu falei no começo do vídeo. Essa é a versão em CD, mas você acha em vinil. Quem fizer questão de ter o vinil, o Rio Grande do Rock já é 88, ao contrário do Rock Grande do Sul, que é 86. Tem o Rock Garage, que é 84, esse aqui já é 88. Tem os Cascaveletes, pô, super, não preciso nem falar nada. Discos e músicas maravilhosas, e discos maravilhosos. Prize, Apartheid, Justa Causa, e Júlio Reni e Expresso Oriente. Júlio Reni e Expresso Oriente fazem parte dessa coletânea. Também local, uma coletânea que não foi muito divulgada, é pouco conhecida, assim como as 2 últimas que eu quero mostrar, que são essa aqui, é bastante curiosa, que chama Conexão Bahia, que tem Moisés, Ramsés e os Hebreus, um nome só, né? Moisés, Ramsés e os Hebreus, Cravo Negro, Elite Marginal, Treblinka, Kiron, Utopia e 14º Andar. Perceba os nomes, perceba quantos grupos. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomes, essa coletânea. Aí tem uma coletânea, essa de 88, como eu falei, né? O Rio Grande do Rock também é de 88. O Warfare 2 também é de 88. E para finalizar, não. A penúltima que eu quero mostrar é de São Paulo também, mas já é de 89, já no fim da década, que é uma coletânea da Devil Discos, com Cabiles, Kryptonitas, Cães Vadios, que depois fez, tem discos do Cães Vadios, que Cães Vadios fez uma boa carreira underground, do Psycho Billy, e a Grande Trepada, que também era conhecida nessa época, no movimento underground, ficou conhecida, mas é outra coletânea também que não vingou, a maioria dos nomes não vingou. E, para terminar, é uma coletânea local de Curitiba, também de 89, com nomes conhecidos, e que eu não tô conseguindo achar, achar aqui, que se chama Cemitério de Elefantes. Eu abri aqui, eu tenho aqui a capa, mas eu não estou achando. Eu não vou perder tempo aqui procurando muito, senão eu estico muito esse vídeo. Mas o Cemitério de Elefantes também é de 89, tem Blindagem, Ídolos de Matinê, Bons Garotos Vão para o Inferno, Pós-Meridian, Tessália e 2 grupos mais conhecidos, o Beijo à Força
veterano dos anos 80, e o Reles Pública. O Beija-Força já vem do começo dos anos 80, bem no comecinho, e o Reles Pública vem um pouco depois, mas são os nomes mais conhecidos dessas coletâneas. E eu quero fazer uma menção honrosa aqui, que eu falo dela em outro vídeo, que eu falo dos anos 90, mas eu quero deixar aqui registrado, que é a coletânea 1 da Tinnitus, que é a gravadora independente criada pelo Penny Smith. Penny Smith, que foi muito importante no início dos anos 80, no começo, onde ele contratou e gravou Ultraje, Ira, Titãs. Ele ajudou formar a Warner, formar um casting rock, produziu tudo, ficou de olho, ia nos shows. Ele foi uma presença muito forte, muito importante nesse início. E você vê em 92, ele lançou essa coletânea com Eurodelic Off the Wall, Virnalize e Bandabel. Bandabel, que tinha o Tony Garrido, que depois foi para Cidade Negra. Bandabel, que fez sucesso com uma música chamada Romário, na época da Copa de 94, tudo. Virnalize também teve Banda Mineira, teve seu show, seu disco lançado também no meio dos anos 90, também pela Tinnitus. Então eu quero deixar essa menção honrosa aqui para Tinnitus do Pena. E lembrar que, assim, dessas coletâneas tem as independentes, como você viu aí, várias na raça, Rumores, Não São Paulo, que, assim, vamos dar... são gravadoras independentes falando, vamos dar uma força para esses grupos, independente se vai dar certo, não vai, se a gente vai lançar um disco ou não, vamos ver o que acontece, vamos mostrar esse pessoal, mostrar que está acontecendo alguma coisa aqui. Então tem os pau de sebo, que como é os Intocáveis e outras, o próprio Rock Grande do Sul, essas coletâneas lançadas pelas majors, né, pelas multinacionais, com nomes desconhecidos, um ou outro já conhecido do underground, elas são também, podem ser consideradas um pau de sebo, para até, que nem os Intocáveis, que você põe ali o Capital Inicial e o Zero no meio de um monte de nomes desconhecidos, sendo que o Capital Inicial e o Zero já vinham uma história muito rica no underground, muitos shows no Eixo Rio-São Paulo, conhecidos das rádios que tocavam as demos e tal. Então é diferente. E tem coletâneas que você vai encontrar que são coletâneas de rádios e gravadoras de artistas já consagrados, por isso que eu não coloquei aqui. Às vezes tem coletânea, vamos pegar aqui coletânea Rock 80, sabe? Aí você tem lá RPM, Capital Inicial, aí é uma mistura de gravadoras e artistas, que essas coletâneas não interessam, essas coletâneas não, porque são faixas do disco, não é que os grupos gravaram músicas diferentes, ou é uma gravação diferente, com uma sonoridade diferente, não, são simplesmente coletâneas que pegam essa faixa, as rádios negociam com gravadoras o direito, tal, aquela coisa de edição de música, juntam num disco e se lança. Então tem esses três tipos nesse mar de 23 coletâneas que eu mostrei, e assim, não tem esse tanto de coletânea nos anos 70 lançado, obviamente, nem nos anos 60, e se vacilar nem nos anos 90, porque foi uma riqueza você vê muitas coletâneas de 85, SP Metal, Porto Alegre Rock, Rumores, Metal Rock, Os Intocáveis, tudo isso já é fruto do que aconteceu no Rock in Rio, da força que o rock já tinha na mídia já em 85, São Power, Rio Grande, Rock Grande do Sul, Contrabanda, tudo isso aí mesmo as de metal, mesmo as punks, elas estavam aproveitando aquele momento que assim que você não só tinha dinheiro para poder produzir essas bandas, como é o caso da Devil, da Cogumelo e da Baratos, que bancavam o estúdio e bancavam a capa, bancavam tudo, sabe? Porque sabia que ia vender.
e tinham boa saída essas coletâneas. Algumas delas, inclusive, teve uma tiragem muito curta, muito pequena. E o caso do Rumores, por exemplo, acho que foram 1.000 cópias, talvez, juntando tudo. E não teve muito mais edições, teve uma ou duas tiragens, não sei. Mas é pouco. Então, assim, para quem gosta de caçar vinil e ir atrás de raridades, tá aí um prato cheio essas coletâneas, independente do valor dos grupos que estão nelas. E é engraçado, você vê, eu falei aqui quase praticamente 130 nomes, desses 130, o que você tira, né? Então, tá aí mais um vídeo, espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se quiser adquirir uma cópia, um exemplar do calendário do rock, é só mandar e-mail para mim. Convido mais uma vez você a conhecer as playlists, o Rock Brasileiro e suas histórias, os outros vídeos, e MTV 30 anos também, falo muito de música, principalmente, claro, dos anos 90. Mais uma vez agradeço a companhia, obrigado por, enfim, me ajudar, de certa forma, a divulgar esses vídeos. Eu percebo, até botei aqui, eu não ia falar, mas está aqui na cola, esses últimos tempos, principalmente os primeiros vídeos, final de julho, assim, pessoal compartilhando. Eu não peço engajamento, eu não fico aqui, dê o like, inscreva no canal. Você pode pegar qualquer vídeo, eu não falo essas coisas. Então, eu quero terminar agradecendo a você que compartilha o vídeo, mesmo por achar ele interessante, por achar ele legal, e que deixa ali o joinha. Pô, eu fico muito feliz quando eu vejo um só joinha. Para mim, um vídeo ter mais de 10 visualizações já é demais. Então, eu agradeço muito a você que tem acompanhado esses vídeos todos, a você que chegou agora. A gente se vê, então, em outros vídeos. Um beijo, um abraço e até a próxima.